Bom dia, meninos e meninas da transformação. Eu tô aqui hoje para falar para vocês de uma live muito especial que a gente vai ter sobre mindfulness, sobre meditação. A gente vai falar sobre a meditação, sobre como a gente pode fazer para evitar tanto a dispersão mental. De acordo com o Rogério Brant, ele diz que tudo a gente pode mudar a partir desse hábito e atitude. Ele criou um programa que é Mindfulness Habits and Attitudes e nós vamos falar disso agora. Professor Rogério. Bom dia, professor. Bom dia, Naila. Como estão as coisas? Tudo bem? Tudo ótimo. Quero agradecer mesmo a sua presença, a sua participação aqui na Menina da Transformação Entrevista. É um projeto mesmo de uma metodologia. Uma das ferramentas que é utilizada é justamente a meditação e tem todo um processo aí de autoconhecimento. Na metodologia, existe os 4 elementos, cada um dos elementos remete a uma instância do nosso ser. Então, seria o espiritual, que é o fogo, que é a cor amarela. E hoje a gente está falando do azul, que é o mental, né? E seria o elemento ar, tudo que tem a ver com esse campo mesmo da nossa mente, das ideias, da comunicação. A terra é o físico, a cor laranja e, por fim, a água, que seria o emocional. Então, toda semana eu trago um entrevistado que tem algo para contribuir com a afinidade aí com a metodologia. Então, vou te apresentar, Rogério, vou te deixar esse espaço para você falar do seu trabalho mesmo, de tudo isso que você desenvolve. O Rogério Brant é professor, né? Ele é, na verdade, um idealizador da mindfulness aí, né? Dos atitudes e hábitos. Depois você conta para a gente melhor como que foi que surgiu isso. Mas você é também do método De Rose, não é isso, professor? Sim, Conta um isso pouco mesmo. para a gente da sua formação, da sua história. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço que você está me dando, o convite que você me fez. Considero um privilégio estar aqui hoje. Muito obrigado por isso. E obrigado também às pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir aí ao Isso. longo do dia, né? Bom, para quem não me Tá. conhece, eu sou o Rogério Brant. Há mais de 20 anos eu ensino pessoas pelo Brasil, pelas Américas e pela Europa a reformular. Eu ministro mentorias, eu dou mentorias sobre hábitos e atitudes. Hábitos e atitudes que vão ensinar as pessoas a viverem mais o momento presente sem perder o lado bom da vida, né? Estar focado no momento presente, melhorar a performance sem perder o lado bom da vida. Como profissional, eu tenho aí já mais de 25 anos, tenho uma escola do método De Rose e sou fundador e criador do programa Mindful, Hábitos e Atitudes. Tem uma plataforma disponível no rogerplay.com, www.rogerplay.com. E nessa plataforma tem cursos e aulas sobre mindfulness e sobre como você conseguir estar mais focado no momento presente. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma dessas coisas que eu ensino na plataforma, que é a meditação e o mindfulness. Então, Isso. Então vamos lá, vamos falar disso. No finalzinho, assim, nos últimos minutos, se você puder ajudar a gente guiando, de repente, não sei, uns minutinhos, uma mini prática, assim, eu acho que é legal, claro, o pessoal sempre gosta. sim, Professor, como que é essa questão hoje? Eu acho que a gente vive num mundo muito agitado. É interessante ver essa parte da tecnologia, que teoricamente é para facilitar a nossa vida. Eu vim de viagem ontem de Cabo Frio, dirigindo.
E eu fui lembrando de muita coisa, assim, como que era muito mais difícil, a gente não tinha ar-condicionado dentro do carro, aí tinha neblina, a gente tinha que ficar passando aquele paninho. Eu fui lembrando da minha infância, das viagens, assim. E hoje, como que a gente tem muito mais tecnologia, muito mais facilidade, e por que que a gente está com a cabeça muito mais dispersa, com dificuldade de concentração, ansioso? Eu vejo muito isso. Então, na sua opinião, o que é isso que está acontecendo aí com a humanidade? E qual que é o maior desafio hoje para a gente conseguir silenciar a nossa mente? Olha, eu diria que a incerteza. O mundo que nós estamos vivendo hoje, conhecido como mundo VUCA, né? Ele gera muita incerteza e o remédio para isso é você mudar a sua atitude mental. Não tem jeito. Dependendo de como você se coloca, dependendo da sua atitude mental, você vai acabar gerando muita ansiedade, um dos obstáculos para atingir a meditação ou para viver o momento presente. É mais ou menos assim, só para dar uma ideia. Dependendo de como você encara uma situação, essa situação pode tirar a sua energia, pode aumentar a sua ansiedade. Isso vai dificultar. Eu vou dar um exemplo prático. Tá. Imagine que a sua atitude mental diante de um problema seja assim. Aparece ali, como eu falei, nós estamos vivendo num mundo de muitas incertezas. E aí chega para você um obstáculo. Você é diretora de uma empresa, está ali no momento ali desempenhando as suas funções e chega ali um problema para você. Dependendo da forma como você reage àquele problema, o seu nível de ansiedade pode subir, pode ficar no neutro ou pode diminuir. Se a sua atitude mental geralmente não vou dar conta de resolver isso, aí o seu nível de ansiedade vai lá para cima. E, consequentemente, o seu nível de energia diminui. Porque a nossa mente, a nossa estrutura, ela gasta muita energia quando nós estamos ansiosos. Então, essa sua atitude mental diante do problema que surgiu já vai definir tudo. Então qual é a melhor saída? A melhor saída para você ir se acostumando e fazer essa mudança de atitude mental é ir para uma zona neutra. Por exemplo, chegou ali aquele pepino, entre aspas, para você resolver, né? Aquele problemão para você resolver. Ao invés da sua atitude mental ser eu não dou conta, você pode simplesmente dizer eu vou fazer o meu melhor para resolver esse problema. O simples fato, Nália, de você mudar a atitude mental já muda o seu nível de ansiedade. Agora você está numa zona neutra. Você não disse que não vai conseguir, você não disse que vai conseguir, você simplesmente disse eu vou fazer o meu melhor. Isso, então, te coloca numa zona neutra, o seu nível de ansiedade, que poderia ir lá para cima, já diminui um pouco. E a sua energia, que poderia ir lá para baixo, também já se mantém estável. Só com essa atitude mental, doutora Naila, a gente já faz aí uma grande mudança, tanto no aspecto de nível de energia, quanto no aspecto de ansiedade. À medida que você se acostumar com essa zona neutra, primeiro domina, sai do círculo do nível alto de ansiedade e vai para o nível neutro. É mais fácil dominar por etapas. Depois disso, o próximo passo é ir para uma outra zona, para um outro círculo. Aí, quando chega uma situação dessa, agora que você já se acostumou com a zona neutra, você vai dizer ok, eu vou resolver esse problema, eu vou matar isso aqui no peito e vou resolver esse problema. Quando a sua atitude mental chega nesse nível, agora o nível de ansiedade vai lá para baixo e o nível de energia lá para cima. Deu para entender essa perspectiva? Sim, fez todo sentido. Um primeiro momento seria um momento de não se ligar aí na ansiedade, porque ela vai tirar energia,
chegar num patamar neutro, que Isso. já muda a atitude, e depois sim ter uma atitude mais positiva mesmo, de eu consigo resolver os problemas. É incrível porque quando a gente tem a primeira atitude, que mostra esse completo, né, descontrole mental, identificação com o fato, com o próprio pensamento, tira a energia e aumenta o nível de ansiedade, ou seja, a gente fica muito menos resolutivo. Você tinha um problema, agora você tem um problema duplo ou triplo, né? Pela questão emocional. Muito bom isso, professor. É o seguinte, o que você acha que são os... A gente vem falando, eu tenho até feito uma série de lives com um colega que ele é psicólogo e ele também se especializou no Mindfulness. E a gente tem feito lives falando sobre os benefícios, sobre os obstáculos, algumas técnicas. E eu queria saber, na sua opinião, aí que são mais de 25 anos, né, nessa área, qual ou quais são os maiores obstáculos para a meditação? O que você vê aí como a pessoa? Para mim é muito comum. O que acontece? Eu, no meu exemplo de vida, eu acho que foi quando eu tive o contato com a yoga pela primeira vez, foi em 2012. E eu me recordo disso porque eu não conseguia assentar para meditar. Quando eu via todo mundo de olho fechado, me dava um desespero. Eu não entendia por que as pessoas estavam tranquilas naquela posição de lótus fechado. Eu abria o olho para ver o que estava acontecendo. Eu falava, será que só minha mente que está assim? E era tanta agitação que eu não conseguia ficar sentada. Eu levantava. Eu não conseguia mesmo, assim, ou movia tanto, era impressionante, o corpo doía, sacudia para um lado, sacudia para o outro. Então, muita gente chega para mim e pergunta se vai conseguir por conta do nível de ansiedade que é muito alto, isso não é para mim. E eu lembro muito desse meu início lá atrás, que eu não conseguia 5 minutos, e isso foi se transformando ao longo do processo. Às vezes é até difícil recordar o tipo de pensamento que eu tinha, como que era a minha vida, porque a gente de verdade muda hábitos e atitudes, vai transformando tudo. Então, eu criei o desafio de 21 dias de meditação para quem quer iniciar mesmo. E muitos obstáculos, objeções que as pessoas colocam, eu tenho essa experiência, a minha visão. Mas você que já tem aí 25 anos no processo, e acredito que acompanhou uma mudança de geração, né? Hoje a geração está diferente. Eu vejo os adolescentes, eu estava com 3 adolescentes na viagem, eu falei, gente, será que eu tinha esse grau de ansiedade? A gente combinando uma próxima viagem, e o pessoal já ficando sem dormir, nem acabou essa viagem, e o pessoal ficando sem dormir, porque a gente estava planejando a próxima viagem. Então, sabe aquele ponto que qual momento que é ansiedade e qual momento que é entusiasmo? Porque se a gente... Eu lembro muito disso. Às vezes eu estava numa fase muito difícil da vida, muito exigente da medicina, e eu criava uma expectativa positiva para passar aquela fase com a maior quantidade de energia possível e depois ter uma recompensa. E então isso me gerava entusiasmo no lugar de ansiedade. E como que a gente pode fazer isso para, de repente, no lugar de ver tanto obstáculo para a meditação, para começar a meditar, ver com mais entusiasmo, falar, poxa, se fulano faz, se alguém que era tão ansioso ou mais quanto que eu pode, né, estar nesse estado hoje, ou continuar a prática, como que eu também faço. Então, eu queria até ver, assim, como que você aborda as pessoas que trazem esse obstáculo e pessoas que também têm uma questão muito parecida com a minha, que é de começar com muito entusiasmo, com muita dedicação e, de repente, para o extremo oposto, porque isso aconteceu comigo. Ou seja, era intenso demais, profundo demais, e aí não dá conta de aprofundar mais e sai correndo.
Então, seria um nível aí, talvez não iniciante, mas intermediário, né, da meditação. Se você puder falar disso, e eu acho que as pessoas como você, que já adotaram esse estilo há anos de vida, e que de verdade, pela neurociência, a gente sabe que tem as transformações aí sinápticas, né, de Uhum. conexão, circuitos neuronais, e que altera o estado mesmo nosso. Né? Altera Eu falo que completamente. como menina da transformação, eu me vejo nesse processo. Eu falo, somos meninos e meninas da transformação. Melhorei muito, mas ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. É lógico que pela minha experiência, pelos estudos e tudo mais, eu posso ajudar sim quem está num processo, né, de iniciar com técnica. Mas como que é isso? Então, os maiores obstáculos para a meditação e o que fazer aí, talvez no iniciante, no intermediário e no avançado? Como que a pessoa pode se sentir motivada mesmo? Um dos maiores obstáculos, como eu falei, é a falta de energia. Essa falta de energia ela é causada pela ansiedade. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Quando a pessoa senta para fazer a meditação, como ela tem essa ansiedade, como ela tem pouca energia e um alto nível de ansiedade, ela senta para meditar e quando ela começa a ver a mente dela dispersar, o que é normal, ela entende, não funciona para mim. Ela já coloca o foco no problema. Um dos comportamentos, um dos paradigmas de quem tem pouca energia e de quem tem muita ansiedade é colocar o foco no problema. Então, esse é um comportamento viciado mesmo. Se a pessoa tem um nível alto de ansiedade e ela tem pouca energia, ela coloca o foco no problema. E aí ela senta para meditar, a mente começa a dispersar e ela coloca o foco nisso. E imediatamente ela já diz para ela mesma, não vou dar conta, não vou conseguir fazer isso aqui. Aumenta mais a ansiedade, diminui ainda mais o nível de energia e ela realmente não dá conta. Então, o que fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender, doutora Naila, é que quando nós sentamos para meditar e o fato da mente dispersar, ir para outros lugares, isso faz parte do exercício de meditação. O que eu devo fazer quando isso acontece? Eu sentei aqui para meditar, estou me concentrando num pôr do sol, numa flor, ou qualquer objeto que eu escolhi, ou na minha respiração que seja, a minha mente vai dispersar e vai para um outro problema. Normalmente a nossa mente ela é formatada para resolver problemas. Se eu paro para concentrar em uma imagem, daqui a pouco ela vai dispersar e vai tentar resolver algum problema. É uma conta que eu tenho para pagar, é uma conversa que eu vou ter que ter daqui a pouco com algum funcionário, com alguém da minha família. Então, a minha mente vai dispersar para esse problema. O que eu devo fazer quando isso acontece? Ela foi para o problema, eu trago ela de volta para cá. Ela vai para outro problema, eu trago ela de volta para cá. Essa dispersão, sair e voltar, isso já é o exercício de concentração, já é o exercício de meditação. E a maioria das pessoas que não tem o conhecimento acha que não está funcionando. Mas o treinamento da mente é muito similar ao treinamento do corpo. Como é que você faz para que o seu corpo fique forte? Você vai lá e repete um exercício, não é assim? 1, 2, 1, 2, Sim. e vai repetindo, repetindo, repetindo. À medida que você treina o seu corpo a ganhar mais força e flexibilidade através da repetição, ele fica mais forte e mais flexível. O mesmo Sim. princípio, doutora Naila, é utilizado também para a mente. Ela dispersa, você volta. Ela dispersa, você volta. Ela dispersa, você volta. Dispersa, você volta. Esse sair e voltar é que é o treinamento do músculo mental. Então, se você entende, a minha mente está dispersando, mas isso faz parte, isso é o exercício, você não desiste, você continua. E vai continuar pouco a pouco. Não comece já tentando fazer 1 hora de meditação. Isso não vai ser possível. Como você mesmo disse, eu já estou nessa caminhada há 25 anos. Eu não comecei com 1 Sim. hora.
Hoje eu reservo todos os dias pela manhã uma horinha para fazer a minha meditação, todos os dias à noite, uma outra hora para fazer meditação. Mas eu não comecei com uma hora. Eu comecei com um minutinho, depois eu fui aumentando para 2, 3, até que chegou o momento que o meu corpo pediu para ficar mais tempo. É importante ter esse bom senso. Tá, é o bom senso da gente começar, como se fosse, eu chamo de mini hábito mesmo. É muito mais fácil vencer a resistência mental, a gente sabe que tem essa resistência, como você mesmo falou, no quesito do cérebro mesmo, aí a gente vai ficar muito mais focado em resolver problemas, que é a questão da sobrevivência. Então, se a gente puder criar esse mini hábito, é muito mais fácil eu chegar para o meu cérebro e negociar com ele. Olha, são só 5 minutos do que falar que é uma hora. Então, Isso. muitas vezes, no meu próprio processo, eu percebia isso. Ah, eu já evoluí. Então, por exemplo, quando eu fiz a experiência do Vipassana, que é exatamente essa, né? De ficar uma hora de manhã e uma hora à noite, depois que você passa pelo processo. Aí, eu fui percebendo a resistência mental voltando, porque vem as coisas do dia a dia, e aí, de repente, aquela hora já não está tão disponível assim, porque você colocou uma tarefa, voltou para o fazedor, né? E aí eu diminuía e falava, ah, não, já que eu tenho que sentar uma hora, eu não tenho essa hora, e aí não sentava nada para meditar. E aí um dia eu falei, mas como que eu faço para poder vencer esse obstáculo? E é muito melhor eu fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite, que é, por exemplo, a meditação transcendental, ou, sei lá, 30 minutos e 30 minutos, que não fazer nada. Agora tem... E aí eu perguntei para um amigo meu que pratica meditação transcendental, e depois fui buscar também informações a respeito, que é exatamente isso, fazer essa negociação. Então, quando eu falo assim, ó, só são 5 minutos, é óbvio, e quem já tem a prática, que a maior parte das vezes a gente vai ficar assim, 15 minutos e nem percebe que ficou 15 minutos ali. Então, acho interessante isso. Você percebe alguma diferença nessa questão do iniciante, do intermediário, do praticante avançado, assim? Como que você aborda, por exemplo, a plataforma, que eu tive a oportunidade de, né, fazer algumas aulas. Como que você aborda esses níveis, né, do praticante? Você faz um diferencial ali. Eu tive já no meu grupo pessoas que são professores de yoga, que já meditam há muito tempo e que falam, recentemente, uma colega minha falou, olha, eu não estou conseguindo meditar de novo, eu preciso de um grupo. Como que está funcionando no seu grupo? Porque a pessoa, não sei o que acontece ali, e isso depois de anos, né? Porque no início, ok, tem essa resistência. Hoje, para mim, exemplo, professor, é muito mais fácil para mim hoje, e eu me sinto muito melhor o dia que eu acordo e faço a yoga, então é muito mais constante na minha vida fazer do que não fazer. É o contrário. E no início é aquela história, é quase que uma luta que a gente tem mesmo para poder desenvolver é um novo circuito, é um novo caminho que a gente está criando no nosso cérebro. Então, gasta-se muita energia metabólica mesmo, é ATP que é gasto, para a gente conseguir desenvolver isso. Mas e aí, como que faz nesse quesito? Eu queria te perguntar. Deixa eu só pegar uma almofada aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é que a meditação ela não é uma técnica, é um estado de consciência. E o que leva a esse estado de consciência? Comportamento. Se o seu comportamento ao longo do dia não for condizente com o estado de meditação, você jamais vai conseguir isso. Então, lembra daquela explicação que eu dei no início? Você deve adquirir um comportamento de economizar energia e diminuir a ansiedade. Para isso, a sua atitude mental é muito importante. Se você tem esse comportamento ao longo do dia, quando você sentar para fazer a sua meditação, vai funcionar. Se você não tem esse comportamento ao longo do dia,
nem adianta sentar, não vai dar certo. Por isso é importante, por isso eu faço a mentoria de hábitos e atitudes. Quando eu mudo os meus hábitos, quando eu mudo a minha atitude mental, tudo muda. Recapitulando, a forma como você encara as coisas no seu dia a dia vai definir o seu nível de ansiedade. Então, o primeiro passo é atuar nisso ao longo do dia. O seu filho, o seu marido, o seu chefe, o seu funcionário chegou para você e trouxe um problema para você resolver. Qual é a sua atitude mental diante desse problema? Eu não dou conta, eu vou fazer o meu melhor, ou eu vou resolver isso de uma forma muito simples. Essa atitude mental ela tem que ser implementada ao longo do dia, com todas as suas tarefas. Uma vez que você implementou isso, então agora a sua atitude mental vai favorecer a diminuir o nível de ansiedade. Consequentemente, aumentar o seu nível de energia. Isso que eu trabalho com o iniciante. Depois, quando eu consigo levar a pessoa para o nível neutro, agora ela já não é iniciante, agora ela já é intermediário. Então, agora ela já está no nível neutro. Agora a atitude dela já é, eu vou fazer o meu melhor. Pronto, ela já é intermediário. E aí ela já senta para meditar, já não com expectativa. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tentar aqui 5 minutos e vou dar o meu melhor nesses 5 minutos. Já começa a mudar a atitude mental, já começa a diminuir o nível de ansiedade. O próximo passo vai ser passar para o nível já de avançado, que é o último círculo, onde você já domina isso aí. Né? Então, é esse o processo que eu faço com as pessoas dentro da plataforma no rogerplay.com. Primeiro, ela muda a atitude mental. No cotidiano, é importante isso. Depois, ela vai fazer isso junto com a técnica. É interessante, eu tive uma pessoa na monitoria individual da metodologia, né, da menina da transformação, e foi exatamente esse processo. Eu lembro disso, ela falava assim, eu tenho um padrão familiar que é agressivo. E aí eu não dou conta, porque chega meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo eu brigo. E o processo foi muito parecido com isso. Chegou um momento que ela estava neutra, que ela conseguia... Uma observação. Viu como ela começou o diálogo? Aí eu não dou conta. Quando começa com esse diálogo, está perdido. Desculpa ter te interrompido. Então, e ela começou, mas ela tinha uma clareza da intenção. Foi muito interessante, porque ela me buscou, não foi pela meditação, ela me buscou assim, eu quero mudar meu padrão agressivo familiar. E foi interessante porque, pessoal, bom dia, viu? Está chegando um monte de gente aqui, a Michele, o Bruno, o Daniel, a Conceição, a Gel, que vai estar aqui com a gente do Decabide. Muito bem-vindos todos vocês. E aí, chegou um momento que ela deu exatamente esse exemplo, que é o exemplo neutro. Ela se viu na situação entre o pai brigando e o irmão, e normalmente ela compraria a briga, ela seria o terceiro elemento ali para colocar mais lenha, né, na fogueira, e ela ficou neutra. Foi muito interessante, professor, porque no dia seguinte, Rogério, ela teve uma contratura muscular forte, que o pescoço dela não mexia. Ela teve que usar colar cervical e tudo mais. Mas ela percebeu essa relação também da mente e do corpo. E, enfim, ao longo do processo, ela conseguiu perceber que ela poderia mudar o estado do pai. E ela observou o pai ansioso, como que o pai começava a brigar, como que ele jogava a isca e ela pescava. Ele jogou a isca e ela não pescou. E aí, quando ela viu ele acalmando, eles estavam numa viagem, ela falou assim, vamos fazer um passeio de cachoeira? E ele topou. Então, assim, o que normalmente terminaria numa grande discussão, numa briga, terminou com um passeio maravilhoso e uma mudança de estado e essa alegria, né, dela de poder ter percebido todo esse processo de autodomínio mesmo, né, não só das emoções mesmo e da mente, né? Então, foi muito interessante essa graduação
que fica fácil da gente entender. Eu queria colocar mais uma pergunta. Tem mais algum outro obstáculo, assim, que a gente começou com a pergunta dos maiores obstáculos? Aham. Tem mais algum? Se fosse resumir esses maiores obstáculos, então eles são comportamentos não conscientes, como você falou, os nossos paradigmas, né? A mente dispersa e desfocada, instabilidade emocional e o baixo nível de energia. Resumindo, esses são os maiores obstáculos. Tá, e é fato hoje, assim, quem que não está com mente dispersa e instabilidade emocional? A gente, nesse ano que a gente começou com a pandemia, é muito medo, muita foco aí na questão da sobrevivência, né? O Bruno está até comentando aqui, ó, muito interessante esse exemplo neutro. Bruno, não é só interessante como ele é necessário, né? Eu entendi que o professor colocou, é uma graduação. É quase que uma... A gente não passa do nível 1 para o 10, né? Se você sobe do 1 para o 10, é mais difícil, assim. Se a gente não... vamos subir no degrau, assim. Eu acredito que é mais fácil o processo passando pelo neutro do que tentar já ir direto pro positivo, né? Para eu assim. resolvo. Tem que ser assim, tem que ter essa passagem por círculos, né? Não sei se você conhece ou já ouviu falar do círculo, do mito ali, dos círculos do nosso herói lá do Zorro, né? Em geral, a gente vê ele lutando ali no cinema, já dentro daqueles bares ali, e já matando todos os bandidos, né? Mas a gente não conhece o outro lado do mito, que foi como foi o treinamento dele. O treinamento dele foi assim, ele teve um mestre, e o mestre ensinou para ele a lutar primeiro dentro de um círculo pequeno. Ele dominou esse círculo. Agora, um outro círculo maior, até ele poder lutar em campo aberto. Então, é um mito, é uma historinha, mas ensina para a gente que nós devemos fazer assim no nosso cotidiano. Eu devo dominar círculos pequenos e depois eu vou ampliando isso aí. Primeiro o neutro. É fundamental que seja assim. Depois eu passo para uma perspectiva mais positiva. Mais positiva. E no dia a dia, professor, como que é essa, para você, assim, em termos de recaída? Eu falo por mim. Às vezes tinha um comportamento que eu percebi, alguns eu nem percebi, porque já transforma na meditação. A gente não consegue estar ali fazendo uma lista e fazendo check, né? Isso aqui eu mudei, isso aqui eu mudei. Às vezes eu vou por um processo e acaba atingindo outro. Eu comecei a praticar yoga e me levou a toda uma transformação de vida. E eu fui porque eu queria viajar para a Índia. Então, meu objetivo, minha intenção, era uma intenção muito superficial para onde eu cheguei, onde eu ainda estou aprofundando. Mas eu fui porque eu queria viajar para a Índia. Eu falei, deve ser legal viajar para a Índia com yoga. Então, assim, bom, nesse quesito de transformação e de desenvolver a disciplina ou a mudança dos comportamentos, tem algumas coisas que são mais profundas na gente, que é mais difícil de mudar e que às vezes não é só nosso do indivíduo. Vem da nossa estrutura familiar até o fato de ser aceito, né? Exemplo, minha família toda é uma família ocidental, que fala alto e que gosta de beber nas festas, e muitas vezes você adquire aquele comportamento que não é da sua essência, mas para pertencer, para fazer parte daquela sociedade, daquele grupo. E quando você começa a se transformar, você fica meio peixinho fora, né? E agora? Todo mundo bebe e eu não. E aí as pessoas vão achar estranho, quem é você, o que aconteceu? Então tem um lado que é um lado muito, muito nosso de fortalecer, né? Quem a gente é, mas tem esse outro lado que às vezes me sabotava muito, e eu acho que ainda sabota. Quando tem uma recaída. Então, por exemplo, eu passei por esse neutro positivo, e aí, de repente, a vida vai testar, né? Ela dominou esse círculo, vamos ampliar o círculo. Aí coloca uma situação super desafiadora, e aí quando você vê,
o cabelo tá lá para cima, né? Ou nervo à flor da pele. E Uhum. aí, a sensação que me dava, eu falei, nossa, eu fiz esse processo tão profundo, eu fiquei lá 2 anos meditando para chegar aqui agora, diante desse mesmo fato, eu estar respondendo como eu respondia antes. E aí dá uma sensação de fracasso, sabe? Tipo uma pessoa alcoólatra que deixou de beber e de repente toma aquele traguinho. E aí um dia caiu minha ficha, eu falei, não, eu posso ser mais amorosa, eu posso ter mais compaixão e entender que eu fazia isso 10 vezes. Ou seja, todas as vezes que a vida me apresentava essa situação, eu reagia assim. E hoje, dessas 10 vezes, eu respondo 2 assim. Então, eu melhorei 80%. Eu posso ser mais generosa comigo. Com você E mesmo. agradecer e até, sei lá, vamos dizer, como se fosse uma escadinha de progresso mesmo, né? Uhum. Então, eu vejo muitas vezes isso, assim, como somos autoexigentes, como que a gente se cobra tanto, ou como se julga. E o outro também. Ah, porque você medita, você não pode ter esse tipo de reação. Como se a gente perdesse a nossa humanidade, ou essa ideia de que quem medita não pode ter uma energia. Às vezes a gente precisa, não é ser como é que fala? Agressivo, mas essa Passivo. energia, essa firmeza, né? Colocar limites, definir o território, até aqui vai, aqui não vai. Então, assim, como que é isso também na questão da meditação e da mudança de hábitos e comportamentos? Professor, só falando aqui, bom dia para a Antônia, para o Marcelo, para a Célia. Pessoal que tô vendo que está chegando mais gente, está gostando, vai convidando aí, ó, no aviãozinho as pessoas para participar. Roger, por que a cobrança pessoal é mais dura do que a coletiva? É uma pergunta da Maria Marley. Tá bom. Obrigada, Maria. Então, a primeira coisa que nós, quando nós estamos no processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, tem a regra de ouro, né? Que é não tratar os outros mal de forma mal educada, não exigir demais dos outros, não cobrar demais dos outros. Essa é a regra de ouro. É um círculo que nós devemos dominar. Dominando esse círculo, você passa para um outro círculo que eu considero mais difícil, que é a regra de platina. Agora eu não vou cobrar tanto de mim, agora eu não vou exigir tanto de mim, agora eu já vou ser mais amoroso comigo, eu já sou amoroso com os outros. Eu não cobro que as pessoas acertem 10 vezes, porque eu vou cobrar de mim que eu acerte 10 vezes, mas esse já é um outro círculo, tá? Primeiro passo, domina o círculo de não cobrar que as pessoas acertem 10 vezes. Depois disso, agora você passa a fazer isso consigo. Essa foi a resposta para aquela primeira questão que você colocou. Depois a questão ali das recaídas, né? Quando nós fazemos treinamentos muito fora da nossa realidade, essa recaída é mais comum, como foi o exemplo que você deu. Você fez um treinamento de 2 anos, né? 2 anos fora ou longe da sociedade, digamos assim. Quando você volta, essa recaída, a probabilidade dela acontecer é maior. Agora, se você faz esse treinamento junto na sua vida normal, trabalhando, estudando, convivendo, a possibilidade de recaída é menor. Eu não diria que um é melhor do que o outro. Tem que ver o que se adapta mais, o que tem mais a ver com a sua personalidade. Eu, Uhum. pessoalmente, doutora Naila, gosto de fazer o treinamento inserido no meio onde eu estou. Eu tenho uma Uhum. proposta, eu quero ter uma escola nas montanhas, isso vai acontecer provavelmente Oba! esse ano. Também Nós quero. A teremos, menina da transformação quer. provavelmente isso vai acontecer ainda esse ano. Eu vou ter um espaço onde as pessoas vão poder ir para esse Isso, espaço e passar uma temporada, 1 mês, 2 meses ou até 2 anos. Mas eu quero isso. inserir, junto com esse treinamento, um convívio para que não aconteça essas recaídas, né? Essas recaídas, É, elas podem o, desanimar as pessoas, né? Então, o espaço lá, ele é como se tivessem férias, né? As pessoas em férias, elas são muito diferentes do processo quando está, por exemplo, sei lá, terminando uma tese de mestrado.
É muito diferente o que a vida demanda, assim. O processo lá tinha muito essa questão da convivência. A convivência, a lei do espelho, era até um exercício. Porém, o que aqui a gente faz em termos de trabalho, eu trabalho 8 horas por dia, a gente ficava 8 horas, 10 horas por dia em processo de meditação, treinamento, né? Então, fazendo esse exercício. É muito diferente. Agora, a minha visão, professor. Eu pratico a yoga aqui todos os dias 1 hora. Mas às vezes eu vou para um curso, para uma imersão. E ali eu dou um up. Na minha experiência também foi muito interessante, porque eu pratiquei, eu fiz a formação durante 1 ano com um professor, que é um mestre, que eu agradeço muito, Arnaldo, de Ouro Preto, do Shivam Yoga. E a gente foi em janeiro de 2013 para a Índia. Daí eu estava todos os dias meditando com o meu mestre, fazendo yoga com o mestre, com aquela convivência, alimentação de acordo com, né, com o que o professor, o mestre ali fazia. Eu tive saltos. Foram saltos, assim, o que de repente eu não consegui em 1 ano. Na minha prática de aula, eu tive salto. Então, eu vejo muito esse processo, que é o que é a sua ideia, e também a minha, da menina da transformação, desse espaço também, que é como um momento que a gente consegue dar salto, que a gente consegue ir mais profundo, né? Ou sabe aquela resistência, que a gente tem alguma coisa que emperra, a gente consegue vencer. E eu também acredito que não dá para ser, a não ser uma pessoa que vai dedicar a sua vida a isso, né? Que são os mestres que estão ali nos centros, faz toda a diferença, e por isso que eu voltei para falar disso, que não é necessário sair do mundo e se isolar para encontrar paz. Porque se essa for a condição, eu não encontrei paz nenhuma, imagina, eu preciso estar em total silêncio, num centro de meditação, ninguém, né, me demandando nada, só comigo, para que eu encontre a paz. Então, seria uma ilusão. E aí eu volto até falando isso para os colegas, porque o nível de estresse, de ansiedade, de cobrança, de exigência na medicina, né, a gente sabe que é uma profissão que tem um alto índice aí de depressão, de burnout, né, ou burnout, ou síndrome do esgotamento, que eu passei por ela, para falar, olha, tem ferramenta que a gente pode colocar no nosso cotidiano sem precisar sair do mundo, que realmente transforma. Agora, outra pergunta, professor, até vou ver aqui o nosso tempo que a gente conversa, é tão gostoso. Já está quase terminando, meu Deus. Ó, a gente tem mais 5 minutos, eu acho, aqui. Nossa, passou muito rápido. A pergunta é a seguinte: a dispersão, essa distração mental, ela é a causa ou ela é uma consequência? O que você diz aí para gente? Essa pergunta é uma das melhores. No passado, doutora Naila, achava-se que era uma consequência. Então, uma pessoa que estava ansiosa, uma pessoa que estava com burnout, achava-se que a consequência de tudo isso seria a dispersão. Mas hoje está provado cientificamente que é o contrário. Quando você está disperso, você entra num estado de ansiedade, ou você pode entrar no estado de burnout. Então, eu até tenho um vídeo no meu canal onde eu digo assim: você não está triste, você está disperso, você não está estressado, você está disperso. A dispersão gera isso. Quando nós temos o hábito de dispersar o tempo todo, de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, de assistir televisão e cozinhar ao mesmo tempo, às vezes assistir televisão e ler ao mesmo tempo. Eu já vi gente andando de bicicleta e ler ao mesmo tempo. Parece inconcebível, mas a pessoa está andando de bicicleta e está respondendo uma mensagem de texto, e está escrevendo. À medida que você começa a ter esse tipo de hábito de dispersão, hábitos que dispersam, o seu nível de ansiedade vai aumentando. Aumenta, né? Vai aumentando. E aí é que entra a meditação. Por isso a meditação é tão eficiente para combater a ansiedade. Por quê?
Porque ela induz a concentração, ela evita a dispersão. E aí você treina isso durante a execução da técnica e leva isso para o seu cotidiano. Ao você levar isso para o cotidiano, também não adianta só fazer a técnica e depois, durante o dia, ficar disperso, não vai adiantar. Então, ao você treinar isso na técnica e levar isso para o seu cotidiano, aí sim, você vai estar mais concentrado ao longo do dia e, consequentemente, a ansiedade vai diminuir. Que legal. Então, é justamente o oposto, né? Isso aí é uma mudança total. Olha só, professor, nós estamos aqui com a Janice, que falou que é de Joinville, tem uma outra de Joinville. Eu estou atendendo uma pessoa na mentoria que é também de Joinville, e ela falou, Morning from Pompano, é beach isso? BCH? Ah, sim, as nossas praias aqui do sul. Isso. Aham. Tá falando um oi aí para você. Olha Aham. só, muitíssimo obrigada. Se eu não me Quero engano, agradecer a sua presença. da Foi muito, Flórida, se eu não me engano. é, aqui foi muito. Peraí, tem mais. Sim, da Flórida, ela acabou de falar. É. Obrigada, viu, Janice, pela sua participação. Então, professor, foi ótimo. Se quiser falar de novo a plataforma para o pessoal, né, seguir, para o pessoal se interessar e fazer o curso, a formação, é um espaço interessante para isso. E a Janice está te elogiando, falando que amamos o Roger aqui, que legal. Ele está no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, também são mais de 25 anos, né, fazendo esse trabalho maravilhoso. E eu tenho certeza que esse centro vai sair aí muito mais rápido do que a gente imagina. E se você puder, antes do nosso live terminar com esse presente aí, de guiar alguma mini prática, Sim. eu acho que é importante para o pessoal sentir qualquer coisa que vem aí na sua intuição, sabendo que a gente já está quase terminando, né? Porque aqui eles deixam 1 hora. E pessoal que tiver mais dúvidas, se quiser repetir, comenta aí para mim, fala no direct, que se tiver mais perguntas para fazer, de repente eu posso combinar com o Rogério um outro momento aí de live. Muito aprendizado. A Aurélia, sim, muito aprendizado. Foram perguntas que a gente estendeu aí, eu acho que eu fiz umas 3, 4 perguntas, mas foram profundas, e é muito conhecimento, então 1 hora fica pouco. Então, agradecendo a presença de cada um de vocês aí na comunidade da Menina da Transformação. Se vocês acharem a live interessante, eu deixo ela salva, depois eu jogo no canal do YouTube, compartilho. Então, fica aqui no IGTV. E se puder compartilhar, convidar mais pessoas para aumentar a comunidade nossa aqui, é super bem-vindo. Gratidão, professor, e gratidão a vocês que assistem e acompanham a gente. Eu que agradeço. Eu coloquei aí uma mensagem com a plataforma www.rogerplay.com. Então, lá nós temos vários cursos e também práticas de meditação. Eu acho que temos um tempo para fazer uma meditação de alguns minutos para a gente finalizar. Vamos. Tem uns 5, 6 minutos. Então, vamos aproveitar esse momento. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que todos fizessem é senta numa posição confortável. Pode ser na cadeira, pode ser no chão, onde você estiver agora, sente-se numa posição confortável. Cuide para que a sua coluna fique ereta, os seus ombros descontraídos, a testa descontraída e respire conscientemente. O que é respirar conscientemente? Prestar atenção na respiração e dizer para você mesmo qual o ritmo que você quer respirar. Respiração num ritmo lento e suave. Feche agora os seus olhos. Com os olhos fechados, preste atenção na sua respiração. Uma respiração lenta e suave. Quando nós respiramos assim de forma consciente, lenta e suave, nós aquietamos o nosso emocional. Primeiro pré-requisito para a meditação.
Depois disso, agora vamos aquietar o nosso mental. Mentalize, visualize que você está em uma linda paisagem. Pode ser de frente para uma praia, pode ser de frente para um bosque. A intenção é que você visualize o horizonte. Quando você faz esse tipo de visualização, você aquieta o seu mental. Agora eu diria que você está pronto para iniciar o seu treinamento de concentração ou de meditação. A partir de agora, leve toda a sua atenção para o seu coração. Pouse a sua consciência no seu coração e visualize o seu coração envolvido por luz na cor dourada. Esse é o seu objetivo: concentrar, visualizar o seu coração envolvido em luz na cor dourada. Durante esse exercício de concentração, talvez você perceba a sua mente dispersar, pensar em outra coisa. Se isso acontecer, não brigue com a sua mente, não brigue com ela. Simplesmente deixe esse pensamento, essa dispersão ir embora e volte a atenção para o seu coração. O seu coração envolvido em luz dourada. O seu coração envolvido em luz dourada. Concentre-se, concentre-se. Entre em profunda meditação. Gradualmente, finalize o seu treinamento de concentração, faça uma inspiração profunda, abra os seus olhos, sorria, espreguice bastante, faça agora aí um movimento que o seu corpo lhe pedir. Tenha um ótimo dia. Espero que você tenha aproveitado esses instantes breves de meditação. Se você quiser fazer meditações mais longas, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, como a doutora Naila falou, te convido para entrar no meu site, na minha plataforma, rogerplay.com. Você vai ter lá um monte de opções. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, doutora Naila. Obrigada. Tchau. Bom Tchau. dia, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.